semana aí o que a gente teve como debate, como discussão aí no foco dos olhares, inclusive da imprensa, da população, a questão da reforma política. E eu queria entender que a gente fizesse aí um balanção do que saiu na imprensa, do que foi discutido, pontos polêmicos, o que pode mudar para 2018. Pois é, a gente tem uma opinião bastante forte sobre essa reforma política que foi discutida essa semana e está um pouco expressa na capa da época dessa semana. A capa da época a gente tem uma ilustração com deputados no Congresso de costas para o povo. A gente acha que esse Congresso foi eleito por todos nós, ele está já há algum tempo sem se preocupar ou sem votar as medidas que são realmente importantes para o país e votando medidas em benefício próprio dos parlamentares, né? E o que a gente vê essa semana, isso está muito forte no caso da discussão da reforma política, né? O que a gente viu nessa semana é que os dois pontos mais importantes e mais discutidos pelos deputados são o financiamento público de campanha para financiar as eleições, né? E o tal do distritão. Eu acho que o distritão é a síntese de tudo isso que está acontecendo. E é interessante entender o que é o distritão e no que ele difere do sistema atual, né? O sistema atual é assim: a gente escolhe um deputado e esse deputado pertence a um partido, pode ser o PT, o PSDB, qualquer outro partido. Quando a gente vota nesse deputado, a gente vota no deputado e vota no partido. Se o nosso deputado tem muitos votos, a gente elege o deputado e ele se torna o nosso representante. Se esse deputado não tem os votos suficientes para ir lá, os votos vão pelo menos para o partido. Então, se a gente votou no PT ou no PSDB, aumenta a representação desse partido por conta do nosso voto, mesmo o deputado não tendo sido eleito. Por que esse sistema é bom? Esse sistema tem um lado bom e um lado ruim. Qual que é o lado bom desse sistema? O lado bom desse sistema é que o desperdício de voto é muito pequeno. Quer dizer, se eu não conseguir eleger o meu representante, eu pelo menos consegui aumentar a bancada do partido que me representa. Então, de alguma maneira, o resultado da votação para um deputado, para um senador, ele me representa ali eu tenho o meu representante na Câmara dos Deputados. E qual que é o lado ruim desse sistema, desse nosso sistema, é que pode acontecer de ter uma coligação de partidos, eu votar num deputado e ajudar a eleger um deputado de outro partido. Mas isso é fácil de resolver, é só você acabar com a coligação dos partidos, que é uma medida que já está no Congresso há um tempão, inclusive já foi aprovada uma vez, só que o Supremo vetou. Então acho que essa é a questão. Agora, o que é o distritão? O distritão é um sistema muito mais simples, ele só existe, na verdade, em 4 países do mundo, né? No Afeganistão, Jordânia e dois arquipélagos do Pacífico. E esse sistema é o seguinte: os mais votados ganham. Parece mais justo se você olhar assim de fora, mas na verdade não é bem assim, porque ele ignora completamente os partidos políticos. Então, aquilo que eu falei, eu votei no meu candidato, o meu candidato não ganhou, eu perdi o meu voto. Eu não tenho nenhum representante, porque eu não tive nem a chance de votar no partido, como acontece no sistema atual. E a outra coisa ruim desse sistema é que ele favorece quem já está no Congresso. Por quê? Ele favorece quem já está no Congresso e tem máquinas partidárias para trabalhar a seu favor e favorece celebridades, né? Então, o que a gente leu de fora do que o Congresso fez essa semana é que ele tentou criar um sistema que torne mais fácil aos parlamentares se reelegerem, aos próprios parlamentares se reelegerem. E isso é ruim para a democracia. A gente é radicalmente contra o distritão, embora a gente tenha promovido dentro da revista um debate com um político contra e um político a favor. Agora, me fala uma coisa, João, até por esse debate que vocês promoveram, por outro lado também me vem, enquanto você explica pra gente essa questão super importante, me vem também à cabeça algo que a gente vem conversando muito aqui no programa, conversando com você, com o Diego, com os nossos especialistas, também dessa crise que a gente vive em relação aos partidos, e como eles vem representando muito pouco a sociedade, inclusive em termos de direita e esquerda, de linha ideológica, que hoje a gente se confunde, inclusive. Isso também talvez seja um bom momento para a gente refletir sobre o que são os partidos e se eles têm esse poder todo, como é que eles vão representar o povo, né? Eu não sei, diante do que as pessoas falaram
contra e a favor dessa questão do distritão. Como é que também está essa discussão da relevância hoje desses partidos? Isso é muito interessante e é um grande ponto que você levantou, Petra, porque realmente o que a gente vê um pouco no Brasil são partidos políticos que mudam muito de opinião ou que se dividem tremendamente em relação às suas próprias opiniões. A gente viu o caso do PSDB agora. Claro. A gente já discutiu aqui várias vezes. O PSDB não sabe se fica do governo, se sai do governo, embora ele tenha mantido uma coerência em relação às reformas. Né? O partido é fechado em torno das reformas. Mas essa incoerência de você, quando você tem uma votação como teve na semana passada, a votação sobre se a investigação contra o presidente Michel Temer deveria ou não prosseguir, o PSDB rachou exatamente no meio, né? O que é uma coisa que deixa o eleitor confuso, né? Afinal, o que o meu partido acha, né? Agora, todo esse problema que os partidos políticos têm são problemas de partidos políticos numa democracia mais ou menos jovem como a brasileira, em que os partidos ainda, de uma certa maneira, não solidificaram tão fortemente essas convicções como em outros países do mundo. Uma coisa é você exigir dos partidos mais coerência, mais programas e que tenham ideias mais claras para o seu eleitor. Mas outra coisa é você querer enfraquecer mais ainda os partidos, né? O que a gente acha é que a gente tem que cobrar dos partidos mais coerência, mas sem partidos políticos não tem democracia. O que a gente precisa é fortalecer os partidos, é obrigá-los a ser mais coerentes, a ser mais democráticos, a ter mais discussões internas, mas não criar um sistema eleitoral que vai piorar ainda o quadro que a gente está aí. Porque se passa o distritão, os líderes, não os líderes partidários, não, os políticos de uma maneira geral, serão mais fortes que os partidos. Praticamente vai deixar de importar o que os partidos acham. E isso eu acho que é uma coisa negativa. Que mais que a gente teve de pontos polêmicos, hein, João? E de pontos importantes também a respeito dessa discussão fundamental para o nosso país a respeito da reforma política, mas desde que seja feita de maneira responsável, né? Em coerência com o interesse público, né? Foram 4 pontos, e a gente tem até um gráfico na época dessa semana que mostra com bastante clareza os 4 pontos que estão sendo discutidos na reforma política, né? Um é o distritão, como a gente viu. O outro é a questão do financiamento de campanha, que também é uma coisa bastante polêmica, né? Porque o sistema brasileiro de financiamento de campanha, ele seria o sistema que vigorou até agora, e que todo mundo é livre para doar dinheiro para os partidos, para os políticos. Ele seria um bom sistema, ele teoricamente é um bom sistema. O problema é que os partidos políticos começaram a usar esse sistema para lavar dinheiro da corrupção, né? Então foi uma coisa negativa. Só que agora você está substituindo por uma outra coisa também polêmica, né? Nós vamos pagar as campanhas eleitorais. Precisamos de campanhas eleitorais tão caras? Eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que discutir. Agora, esses são 2 pontos. Agora, os outros 2 pontos que estão em discussão são muito importantes e se o Congresso discutir, votar direito e votar como já votou de outras vezes, pode realmente melhorar muito o sistema político brasileiro, caso, obviamente, eles não aprovem distritão, que é a questão da coligação, a questão das coligações e a questão da cláusula de barreira. As coligações eu já falei aqui, né? É importante acabar com elas para que eu não vote num partido e eleja um candidato de outro, né? A questão da cláusula de barreira é importante porque a gente tem partidos políticos demais no Congresso. Isso dificulta as negociações e você ter uma cláusula de barreira, você, de uma certa maneira, você obrigaria a que ficassem no Congresso, que as discussões se dessem entre os partidos que melhor representam a sociedade, os que mais representam a sociedade. Então, isso é um ponto importante, quer dizer, junto com 2 medidas polêmicas, a gente tem 2 medidas muito importantes, que são a cláusula de barreira e o fim das coligações. Se essas 2 coisas forem aprovadas, vai melhorar muito o sistema político brasileiro com uma reforma simples. Vamos torcer, como a gente pede na capa, para que o Congresso seja responsável e passe a olhar mais para o país e menos para a própria sobrevivência dos políticos. É só o que a gente espera, é o que a gente torce, é o que a sociedade se mobiliza hoje para isso. Inclusive você falava aqui, quando você começou a falar da história do financiamento de campanha e dessa discussão dos valores, né? Eu me lembro muito bem, há pouco tempo, o ministro Luiz Roberto Barroso, numa palestra falando, né, e chamando a atenção para essa questão, que o dinheiro que se acumula durante essas campanhas eleitorais, né, deputados, senadores, é tão distante do que eles conseguem arrecadar durante todo o mandato para fazer coisas para a população. Você se gasta mais com a campanha política do que ele vai gastar durante os 4 anos de mandato para benefício da população. Isso realmente é um dos pontos fundamentais de serem pensados e transformados, né, João?
Isso é muito importante que você falou e a gente tem aí uma outra coisa interessante que a gente pode pensar, que é uma boa campanha política não é uma campanha cara, é uma campanha que você tem uma discussão de alto nível em que todos os partidos, todos os segmentos da sociedade propõem soluções, as soluções elas entram em debate e aí a população escolhe qual acha que é a melhor maneira de resolver os problemas do país. E se campanha política cara garantisse alto nível, a gente teria tido uma campanha de outro nível na última campanha presidencial. E a gente viu o oposto disso, né? A última campanha presidencial foi uma das piores, foi a mais cara de todos os tempos. Com certeza. E foi uma das piores de todos os tempos, né? Que de um lado você tinha um governo, o governo Dilma, que não assumia que o país tinha problemas, e de outro você tinha uma oposição que não oferecia soluções alternativas. E virou um xingamento completo, quer dizer, muito marketing, muito xingamento, mas muito pouco debate. A campanha é o momento das diferentes visões sobre o país entrarem em debate e o eleitor escolher. E para isso não precisa de tanto dinheiro. Esse é o ponto do ministro Luiz Roberto Barroso. É isso que ele vem defendendo e com o qual nós concordamos completamente.